Hoje eu queria chamar sua atenção para juros reais. Vamos olhar com o retrovisor o que aconteceu nesse ano. Olha para a Bolsa. A Bolsa começou o ano na faixa dos 115 mil pontos. Chegou quase a bater 120 mil pontos em janeiro e caiu para 63 mil pontos em março. Já recuperou bastante desse movimento de queda, hoje está na faixa de 95.800. Os mercados de risco em geral já recuperaram bastante das perdas da crise, mas a economia real não, então é preciso ter cuidado. O mesmo não se viu nos juros reais, especificamente no caso brasileiro. Nos Estados Unidos, um papel do governo americano de 10 anos paga a inflação menos 0,60 ao ano. E um papel de 30 anos paga a inflação menos 0,13 ao ano. Ou seja, o americano investe hoje para 30 anos e não recompõe nem o poder de compra que ele tinha no começo, juros reais negativos. No Brasil, para esses prazos, 10 anos e 30 anos, você consegue, comprando papéis públicos, conseguir inflação mais 3,3% nos 10 anos e inflação mais 4,3% para 30 anos. É uma baita diferença. Mas por que isso? Porque com a crise, o governo brasileiro teve que aumentar a despesa, aumentar o déficit. Os investidores falam, aumentou o déficit, aumentou o risco, eu quero mais spread, eu quero mais retorno. Mas não foi só o Brasil que aumentou a despesa. Todos os países aumentaram os gastos e relaxaram a política monetária, abaixaram os juros. Não é uma exclusividade brasileira. Então a gente vê isso como uma grande oportunidade. Por quê? Assim que passar os efeitos da pandemia, se o Brasil retomar as reformas, essa curva de juros longa vai fechar, o spread vai diminuir, o risco vai diminuir. Além disso, o mercado ainda não se deu conta, e vai se dar mais cedo ou mais tarde, que por mais que a dívida brasileira tenha passado de 80% para 90% do PIB, hoje ela é muito mais financiável. Se o Selic para você a 2,25 é ruim, e é baixo mesmo, para quem está emitindo, que é o governo está pegando toda a dívida de curto prazo e se financiando a juros negativos. Isso é muito bom para as contas do governo. Alguns clientes me perguntam, poxa Bicudo, você quer que eu invista em papéis que rendem inflação quando a inflação está baixa? Mas o papel não rende só inflação, ele rende inflação mais juros. Tem dois componentes, a inflação é um seguro que você tem. Caso as coisas não deem tão certo, a inflação volte, você recebe a inflação também. Mas veja nesse gráfico que é uma cesta chamada IMAB. Essa é a cesta dos primeiros vencimentos, 5 vencimentos de papéis do governo. Essa cesta contra o CDI. O IMA ele tem volatilidade, mas você vê que ele tem poder de recuperação. Olha março passado, ele caiu forte, já recuperou quase tudo, porque ele tem inflação mais os juros. Em resumo, o juro real no Brasil é um dos maiores do mundo. Aproveite. Na Diane, nós temos um fundo de debêntures incentivadas juro real, o Endurance Juro Real, que está indo muito bem. Esse fundo compra debêntures de infraestrutura, são projetos de médio e longo prazo, que ainda ajudam a desenvolver o país, e essas debêntures pagam a inflação, o juro do governo, o spread de crédito das empresas, e tudo isso, somado, é isento do imposto de renda na pessoa física. Então, se você viu a capacidade de recuperação dos papéis públicos naquele gráfico anterior, com dois propulsores, que é a inflação e o juro do governo, esse tem 4. Tem a inflação, tem o juro do governo, tem o spread das empresas e todo esse combinado, somado, isento do imposto de renda. Pode ter volatilidade? Não só pode, como vai. Mas é um grande instrumento para você construir patrimônio e crescer em valores reais esse patrimônio no longo prazo. Se você tiver dúvidas ou interesse, deixa uma mensagem aqui ou liga para a gente. Obrigado.